Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. O nosso assunto de hoje é Histórico e Evolução dos Sistemas Operacionais. Os tópicos a serem abordados nessa aula são Histórico dos Sistemas Operacionais, Sistema baseado em linhas, Sistema baseado em interface gráfica e Evolução dos Sistemas Operacionais. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de reconhecer a história da evolução dos sistemas operacionais, conhecer a evolução dos sistemas operacionais, saber a diferença entre os sistemas em linhas e os sistemas de interface gráfica. Bom, sobre os sistemas operacionais, nós temos que entender que ele é o resultado de uma evolução de anos. Uma evolução que a cada vez ela vai se desenvolvendo mais e mais. Essa evolução ela se atualiza atendendo às demandas, principalmente das novas tecnologias e das necessidades dos clientes. Toda vez que uma nova tecnologia é lançada, o sistema operacional ele se adequa a essa tecnologia para que assim ele comece a evoluir. E assim que surgiu o histórico. Hoje nós temos alguns dos principais sistemas operacionais, como o Windows, o Mac, o Linux e até mesmo os portáteis como o Android e também o iOS. Os primeiros sistemas operacionais, eles surgem na primeira e segunda geração de computadores. Nessa geração de computadores, os sistemas eram baseados de uma forma muito difícil, com cabos, com cartões perfurados e assim por diante. Nessas gerações, os sistemas eles tinham apenas uma tarefa, era para resolver um único problema. Hoje, os sistemas operacionais são muito mais do que isso. Hoje, eles se desenvolvem para fazer todo tipo de tarefa diversa. Então essa evolução já é muito importante de a gente entender. A partir da década de 70, eles foram introduzidos nas empresas e também chegaram às casas das pessoas. É muito interessante entender que nessa época as empresas viram no computador um grande potencial. Enquanto algumas empresas achavam que o computador nunca sairia das suas próprias portas, outras se desenvolveram e criaram os computadores para as pessoas, que é onde se difundiu e é onde aumentou muito o uso do sistema operacional. Porque agora as pessoas não só utilizam os computadores nas empresas de forma profissional, mas também elas aprendem e desenvolvem mais utilizando em casa. A partir do uso em casa, o uso pessoal, elas conseguem fuçando o computador, desenvolvem novas tecnologias, pesquisam e assim aprendem a ser melhores profissionais. Por isso esse grande desenvolvimento do sistema operacional a partir da década de 70. O sistema baseado em linhas, que é o primeiro que a gente vai falar, como grande exemplo nós temos o DOS. Talvez muitos tenham utilizado esse sistema. Na época ele era a grande revolução. Ele substituía e melhorava muito a questão dos antigos cartões perfurados e assim por diante. É muito interessante entender que o DOS ele é a base dos sistemas operacionais que nós utilizamos hoje. Todos os sistemas que utilizamos hoje são baseados no DOS. Então ele continua rodando o DOS com uma interface por cima, que nós falaremos um pouco mais para frente. Esse DOS ele é muito interessante porque para fazer um pequeno comando, como copiar um arquivo de uma pasta para outra, usaríamos aí umas 3, 4, 5 linhas de comando, onde temos que achar o arquivo, abrir a pasta, copiar, abrir o local de destino, colar esse arquivo e por aí vai. Então outras operações simples, como cálculos, como documentos, editar uma planilha, entrar na internet, eram coisas raríssimas e extremamente difíceis de se realizar. Então hoje, para melhorar essa situação, surgiu os sistemas de interface gráfica. Esses sistemas de interface gráfica, principalmente o Windows, vamos falar de maneira mais difundida, mas o Linux e outros sistemas, eles têm uma grande vantagem em cima dos DOS. Por quê? Hoje, para você entrar no menu iniciar, a gente clica num botão. Para copiar, é um botão direito copiar, botão direito colar e outros tipos de vantagem. Muitas e muitas vantagens que fazem com que o sistema baseado em linhas hoje seja extremamente mais difundido. Então hoje todas as empresas, todas as pessoas em casa utilizam esse tipo de sistema. Eles vão se desenvolvendo também com a tecnologia. E ao toque de um botão, hoje nós tocamos na tela, apertamos um botão no videogame, porque os sistemas operacionais também estão nos videogames e entre outras opções, entre outras situações, outros aparelhos que nós falaremos em uma outra aula. É muito interessante entender que esse sistema de interface gráfica, a princípio, ele chocou as pessoas,
porque era uma coisa totalmente diferente. Então, daquela tela preta com linhas brancas, nós surgimos para um computador que tem ícones, que tem botões e também com a introdução do mouse. E foi a partir do mouse que foi possível trabalhar com essa interface gráfica, por agora nós podemos clicar e isso facilitou muito as nossas vidas. Nós podemos entender que os sistemas evoluem de diversas maneiras a partir de diversas tecnologias. Essas tecnologias, nos dias atuais, uma das principais que mudou o sistema operacional foi o touchscreen, que possibilitou que nós, em vez de clicarmos com o mouse, podemos tocar na tela. E isso ajudou muito, porque agora a gente tem uma facilidade muito grande para poder mexer no computador. Com o touchscreen também foi possível que os sistemas operacionais fossem introduzidos a tecnologias móveis, aonde tínhamos o Palm Top antigamente, os tablets, os celulares, e hoje os grandes investimentos não são só apenas no sistema operacional para computadores, mas também nos sistemas operacionais para celulares e tablets principalmente, porque hoje tudo que a gente quer fazer a gente consegue fazer num celular, num tablet e assim por diante. Outra grande mudança nos sistemas operacionais é que eles passaram a ser multiplataforma, ou seja, hoje um único sistema operacional ele pode ser difundido em todos os meios de tecnologia. Por exemplo, o Windows 10 lançado, ele poderia ser utilizado o mesmo sistema, era a mesma estrutura de sistema, ele utilizava-se no celular, no Windows Phone, se utilizava no Xbox One e também no próprio PC como o Windows 10. Então, um único sistema programado, ele se adaptava à própria tecnologia que estava sendo rodado e ele se configurava tal. Então, em uma única conta, você poderia acessar os seus mesmos dados através da nuvem em qualquer uma dessas áreas do sistema operacional. Outros exemplos agora de programas de multiplataforma, para a gente ter uma ideia, é, por exemplo, um aplicativo de banco que roda igualmente num tablet, num celular e também no computador de casa. E por aí vai. O próprio WhatsApp funciona em várias plataformas diferentes e outros exemplos que a gente pode vir a ter. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre histórico e evolução dos sistemas operacionais. Espero que tenham gostado. Frequente nossas redes sociais e até a próxima!